Então vamos dar início ao vídeo de edição no Zeus Game Master. Lembrando só que esse é um vídeo introdutório para entender alguns conceitos, tá? Quando você for um Game Master que tem que levar em relação ao todo, tá? Então vamos dar início. Essa aqui é a nossa interface, tá? Inicial, onde a gente pode basicamente alterar e adicionar coisas ao mundo 3D do ARMA. Isso aqui é o sandbox do jogo, onde o jogador que é responsável por essa parte, ele tem a livre criação total do cenário aí para produzir diversas coisas, fatores climáticos e spawnar coisas, né? Elementos, unidades, soldados, criar situações e etc. As pessoas que mexem nisso aqui normalmente são administradores, tá? Para te ter acesso a essa parte dentro dos servidores, normalmente são administradores que têm essa parte aqui. E quais são os pontos que um Game Master tem que levar em consideração na hora de editar a sua missão? Beleza? Vamos iniciar então, que é o grupo pelo qual tu simula, a temática em específico, a quantidade de jogadores, a situação que tu criou, né? O briefing, a história por trás daquela missão ali. Por que a gente está fazendo aquele objetivo ou por que a gente está saindo da base, etc. Né? E a qualidade operacional e a experiência dos combatentes, tá? Para desenvolvermos isso, então, tem que ter em mente que a gente não pode simplesmente... Isso é um conceito de capricho, tá? É uma parte mais pessoal minha, mas eu acredito que todo o Game Master deveria fazer nessa metodologia assim, que é a mais coerente e que todo mundo se diverte. Falando sobre a parte de o que a gente simula, por exemplo, nós estamos aqui no Boinas Verdes, nós simulamos o Exército Brasileiro. Seria totalmente errôneo e totalmente fora de contexto. Eu quero que vocês entendam essa situação, é uma conversa, um shorts com vocês sobre como é que é o Zeus, tá? A gente pegar o exército brasileiro e chegar para o pessoal que está em base e falar: vocês têm a missão de executar um alvo de alto valor no Afeganistão. Isso é uma coisa que o exército brasileiro não faz, não tem pessoal que faça esse tipo de operação. Isso não entra num contexto que o exército estaria definitivamente bem encaixado, tá? Um contexto, por exemplo, para o exército brasileiro seriam cercos, sabotagem, reconhecimento, espionagem, patrulha, logística de comboio, né? Seriam esses os conceitos assim envolvendo o exército que melhor se adequariam aqui dentro do ARMA. Poderiam haver mais, obviamente deve haver outros contextos que a gente pode inserir no meio disso, mas um com certeza não seria inserir o exército brasileiro num cenário de deserto no Afeganistão para caçar, por exemplo, um terrorista, né? Um extremista do Islã, do Irã, o que for. No segundo contexto, quantidade, né? A quantidade de jogadores influencia na proporção de quantos inteligências artificiais, quantos inimigos ou o que tu vai fazer com o mapa. Isso também influencia o briefing, tá? O que eu quero dizer por isso é que, e já dá um gancho na habilidade do pessoal. A proporção correta para se spawnar de inimigos é de 1 para 1, 1 para 1,5 ou 1 para 2. 1 para 2,5 depende muito, num contexto generalizado, se tu vai adicionar tanque de guerra, bota 3 para 1 também, tanque de guerra, blindado, se vocês vão segurar uma posição fortificada, tudo depende desse tipo de situação. E levando em consideração esse ponto, eu quero dizer que a proporção sempre vai reger o briefing, né? E a experiência do pessoal. Se você, por exemplo, abre um grupo agora, tá? No Arma Reforge, um grupo com seus amigos, e vocês não têm experiência nenhuma, qual seria a melhor forma de eu, como um criador de missão,
produzir alguma missão. Eu basicamente iria erroneamente fazer só uma missão, não teria um briefing, e o mais correto seria colocar na proporção de um inimigo para cada jogador, tá? Se em determinado momento vocês acabam evoluindo, buscando um entendimento melhor e etc., provavelmente haveria já um briefing, um contexto do porquê vocês estão saindo da base, um local que justifica essa operação pelo contexto que foi passado a missão, e uma quantidade um pouquinho maior, tá? A relação de proporcionalidade de inimigos e jogadores, ela não é exatamente por conta da área de operação, tá? Ter 5 inimigos para 5 jogadores na proporção 1 para 1 não quer dizer que exatamente vão ter 5, nós podemos ter até mais inimigos. Entretanto, esses inimigos eles devem se deslocar como se fossem tropas de reforço, tropas que estão em um raio maior de cobrimento do raio de operações e que implicam negativamente ou positivamente pelas escolhas que os líderes, o pessoal que está operando ali de engajamento reage. Tá? Falando sobre esses fatores, deu para se entender que quantidade de jogadores, quantidade de inimigos influencia muito a nossa jogatina. Contextualização impacta principalmente o que a gente simula, né, que é o briefing, e a complexidade da missão como um todo pela experiência, e a experiência o impacto no geral. E num terceiro adendo sobre a parte do Game Master, que nós vamos entrar futuramente em outros vídeos em missões específicas e como montar essas missões, tá? Lembrando que eu vou fazer todas elas em contexto de Exército Brasileiro, aqui pelo Buenas, porque é onde eu simulo, e convido a todos a jogarem aqui, se assim quiserem também, para conhecer e participar de nossas jogatinas. A gente trabalha com os Zeus, tá? De diversas formas diferentes, e uma coisa que um Zeus precisa saber muito, tem aqui no canal um vídeo de cartografia, tá? Que é entender e ler o mapa com exatidão, porque você, como um Zeus planejando, tu tem que pensar como o jogador que vai participar da tua missão, ele vai se sentir imerso naquela situação. Não adianta você fazer uma missão em um lugar nada a ver, com um super briefing, super foda, mas você falar tanta taticidade e tanta tática inimiga aplicada num lugar tão desprovido de logística militar, por exemplo. Tu não elaborou muito, por exemplo, tu faz um contexto tão mirabolante e executa uma base, e não avalia o terreno onde tu está formando esse environment, quebra também a realidade. Isso principalmente para jogadores mais experientes. Eles vão falar, porra, tô aqui desativando bomba nuclear, é um exemplo, tipo, bem esporádico, tá, pessoal? Desativando bomba nuclear numa casa de madeira, num lago, velho. Quem é que faria isso? Estaria transportando uma bomba nuclear dentro de uma casa de madeira, de pau ali, no meio de um lago, num chalezinho. Não tem isso, tá? Então é interessante saber estudar como é que vai fazer, entender, por exemplo, o trajeto que os jogadores que vão estar participando da tua missão vão percorrer até o local para criar eventos nesses caminhos, ou até criar mini missões, tá? Por exemplo, é interessante para um grupo pequeno fazer diversas pequenas missões com pouquíssimos inimigos. Em vez de colocar 5 inimigos no objetivo, criar vários mini objetivos, cada um com 5. Então nós vamos ter diversas micro situações ali de envolvimento e todo mundo se diverte se beneficia do mesmo. Beleza? Esse vídeo foi introdutório. Nos próximos agora eu vou explicar tipos de missões, abordagem de missões, passo a passo para desenvolver elas, todas aqui no Arma Reforja. Eu sou o Lute, segundo pelo Buenas Verdes, e se quiser simular conosco, só seguir o link ali do nosso site que vai direto para o Discord. Valeu pessoal, abraços.